Olá, como vocês estão? Espero que bem. Harmonia e fraternidade não devem ser sequer levemente perturbadas, mas a solene beleza das nossas cerimônias e ritos são de igual importância, e estes desejáveis efeitos serão obtidos apenas quando o mestre e seus oficiais são eficientes em cada detalhe de suas diversas responsabilidades. Já dizia o renomado escritor sobre o trabalho de emulação. Vamos conhecer hoje o sistema inglês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Uma loja de franco-maçons é uma assembleia de maçons reunida para discorrer detalhadamente sobre os mistérios da arte real. Um maçom estudioso, ávido por conhecimento, ao se deparar com a maçonaria inglesa, com a multiplicidade de rituais maçônicos, ele ouve ou lê sobre Logic, West End, Oxford, Bristol, Universal, North London, Nigerian e muitos outros assim chamados trabalhos maçônicos. Sem dúvida nenhuma se surpreende e pode perguntar a si mesmo o que significam todos eles. Por que há tantos? De onde eles vieram? Possivelmente também, sendo desconhecedor da história do ritual maçônico, ele mentalmente agrupa trabalho de emulação com o resto, considerando-o como não mais do que um nome imaginário criado por algum imaginativo maçom na busca de uma inovação. Muito rapidamente, pode ser explicado que emulação é uma forma abreviada de descrever a Emulation Lodge of Improvement for Master Masons, que se reúne no Freemasons Hall, Great Queen Street, em Londres, nas noites de sexta-feira, às 6 horas, e que é também a palavra usada para descrever o sistema peculiar de ritual ali ensinado. A Lodge of Improvement foi fundada em 1823, tendo por objeto ensinar a forma precisa do ritual estabelecido pela Lodge of Reconciliation, como aprovado pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 5 de junho de 1816. Um princípio básico da Emulation Lodge é que ninguém tem o direito de alterar aquele ritual em palavra ou ação. O testemunho feito repetidamente por muitos eminentes defensores da famosa Emulation Lodge of Improvement é que ensina hoje, e sempre tem ensinado, aquele particular ritual autorizado pela Grande Loja Unida da Inglaterra sem qualquer variação. É importante dizer que antes de 1813 existiram duas grandes lojas na Inglaterra. Uma estabelecida em 1717, posteriormente conhecida como a dos modernos, e outra fundada em 1751, geralmente referida como a dos antigos. Por mais de 60 anos, houve uma amarga rivalidade entre as duas grandes lojas. Mas em 1813, uma união foi felizmente consumada. Daí o presente título de Grande Loja Unida da Inglaterra. Temos que entender que uma tão longa rivalidade não terminou sem consideráveis dificuldades. Novas regras foram essenciais para o governo da maçonaria inglesa e o estabelecimento da forma de ritual a ser usado sob a recém-formada Grande Loja Unida foi muito naturalmente uma das questões controversas que foram erguidas em muitas discussões e diferenças de opiniões. As cláusulas da União, ratificadas, confirmadas e seladas em dezembro de 1813, estipularam que haveria daí em diante uma perfeita unidade de trabalho. Daí constituíram a Lodge of Reconciliation, onde os maçons foram autorizados a estabelecer a forma do ritual a ser observado para sempre. Em 1816, um método particular de abertura e encerramento da loja, nos 3 graus, foi aprovado e aceita pela Grande Loja Unida, após uma apresentação em cerimônia, presidida pelo grão-mestre Duque de Sussex, para benefício da fraternidade inglesa como um todo. A cerimônia de instalação de um mestre da loja, no entanto,
só foi aprovada em 1827, por meio de uma junta de mestres instalados que organizou 4 reuniões e decidiu a única forma de cerimônia de instalação a ser praticada dali em diante. A Lodge of Reconciliation, tendo completado seu propósito, deixou de funcionar em 1816, e a propagação do recém-arranjado ritual de reconciliação foi transmitido às lojas de instrução que vieram a surgir naquele período. Daquelas lojas, uma das mais proeminentes foi a United Lodge of Perseverance, fundada em 26 de janeiro de 1818, um pouco mais de um ano após a dissolução da Lodge of Reconciliation. Esta possuía entre seus membros vários dos maçons mais cultos de sua época, dos quais 9 foram os fundadores da Emulation Lodge of Improvement em 1823. Em uma de suas reuniões, os maçons da United Lodge of Perseverance criaram a seguinte resolução: que as antigas preleções e cerimônias de iniciar, passar e elevar, como confirmadas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, são aderidas por esta loja estritamente. Na Emulation Lodge of Improvement, a loja é controlada por um comitê de experientes preceptores, selecionados pelos membros dentre os mais exímios de seus quadros. Durante um discurso em 1894 por Sir Edward Letchworth, então grão-secretário, proclamou que os registros da Grande Loja provaram conclusivamente que a Emulation Lodge of Improvement era vista como padrão maçônico de perfeição. Em 2 de março de 1923, o pró-grão-mestre, o honorável Lord Emptyhill, disse no curso de sua fala: a Emulation Lodge of Improvement tem por uma centena de anos mantido uma uniformidade padrão de ritual, o qual tem permanecido inalterado. Em 24 de fevereiro de 1928, o grande secretário, venerável irmão Sir Colville Smith, declarou: devemos agradecer a Emulation Lodge of Improvement pela manutenção do padrão de ritual por mais de um século. Vistas essas homenagens, a emulação é algo mais que um mero nome dado a um peculiar modo de trabalho. É o nome de uma famosa instituição maçônica, influência que tem se espalhado por toda a extensão do mundo maçônico de língua inglesa e além-mar. Uma instituição que tem, por mais de 2 séculos, um único objetivo a cumprir: o de preservar e transmitir aquele sistema de ritual que recebeu, há mais de 200 anos atrás, o selo de aprovação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Emulação é o padrão seguro, confiável e autorizado do ritual e cerimonial da arte inglesa. E, em consequência, os membros do corpo da Emulation Lodge of Improvement são respeitados como os herdeiros e fiéis depositários do ritual de conciliação, tal como foi estabelecido e oficialmente autorizado pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1816. Como é conhecido pelos bons estudiosos da história da arte ritual, por uns 20 anos após a fusão das grandes lojas rivais, a maior parte da instrução nas recém-arranjadas cerimônias de reconciliação eram transmitidas pelo meio das preleções maçônicas. Deste modo, nas apresentações anuais das demonstrações em forma de preleção, a Emulation Lodge of Improvement está seguindo a prática adotada no passado, está também perpetuando a prática comum de todas as antigas lojas de instrução que surgiram durante o período imediato após a união, da qual a Emulation Lodge of Improvement e a Stability Lodge of Instruction são hoje as únicas sobreviventes. Está registrado que em 1830 Peter Gilkes, então líder da Emulation Committee, quando ao enviar uma carta ao grão-mestre enfatizou que as preleções da Emulation Lodge of Improvement foram executadas de acordo com o costume, e a carta ainda continua: nós estamos ansiosos para promover e difundir os genuínos princípios da arte.
de maneira regular e constitucional, e desejando despertar o interesse pelo trabalho de emulação entre os jovens irmãos, e dar tal instrução para que, quando eles possam ter a honra de serem nomeados para qualquer cargo ou eleitos para cadeira em uma loja regular, possam estar totalmente competentes para desempenharem os importantes deveres dos mesmos com aquela correção e regularidade que é tão essencial à boa direção e governo de uma loja. Há evidências materiais que as autoridades da Grande Loja Unida consideraram a Emulation Lodge of Improvement digna de consideração especial em relação às demonstrações públicas que estava conferindo para a educação da arte real como um todo. A crítica contrária mais frequentemente ouvida com relação ao trabalho de emulação é com respeito à ausência de enquadrar a loja a cada vez que um oficial ou membro tem que se mover de uma parte a outra da loja. Um dos relatos mais frequentes ouvidos é: "Eu não gosto de emulação, é desmazelado, porque eles nunca enquadram a loja." Essa crítica, feita por maçons praticantes de outros rituais e que têm um rito próprio, pode apenas ser dita como tendo sido nascida da mais absoluta ignorância. Mas é sabido que muitas das mais severas críticas ao sistema de emulação surgem de maçons que jamais estiveram em uma das sessões de iniciação, avançamento e passagem em suas vidas, e que estão, então, dificilmente preparados para ter qualquer qualidade em suas críticas. Uma cuidadosa e compenetrada leitura do ritual em seus 3 graus, onde são relacionados os deveres do segundo e primeiro diáconos, demonstrará que uma escrupulosa atenção é dada ao enquadrar a loja nas cerimônias de emulação, naquelas ocasiões quando enquadrar realmente é necessário. Na franco-maçonaria nos é ensinado, é um sistema peculiar de moralidade, velado em alegorias e ilustrado por símbolos. O enquadrar a loja tem seu simbolismo durante o real progresso de uma cerimônia. Depois da irritante questão relativa ao enquadrar a loja, a crítica mais frequentemente promovida contra o trabalho de emulação é o de que ele é breve e descortês, porque a um oficial não é ensinado a fazer um sinal em cada ocasião na qual um oficial a ele se dirige durante uma cerimônia. Em quase todos os outros modos de trabalho e ritos, tal prática é aceitável, mas essa questão tem um porquê e merece um estudo aprofundado do ritual para sua explicação. Um outro ponto onde a emulação difere da maioria dos outros trabalhos é com relação ao trabalho dos diáconos. Em muitos sistemas, o diácono faz o sinal a todo momento. No trabalho de emulação, isso nunca é feito. Pode haver uma visão mais indigna do que ver um diácono agitar sua vara ao derredor enquanto tenta desesperadamente saudar o venerável mestre ao passar. Toda a saudação maçônica deve ser dada com polidez, precisão militar e nunca com qualquer instrumento à mão. Agora que já falamos um pouco do que é emulação, da Emulation Lodge of Improvement e de algumas diferenças entre ele e outros sistemas praticados na maçonaria, falaremos um pouco sobre a maçonaria inglesa no Brasil. A primeira menção da maçonaria inglesa com relação à América do Sul está registrada em uma ata da Grande Loja da Inglaterra, datada de 17 de abril de 1735, nomeando o maçom Randolph Tuck como grão-mestre provincial para a América do Sul. Depois dessa referência, se passaram mais de um século até a formação de uma loja inglesa física, e essa loja foi fundada no Brasil. Essa loja era a Orphan Lodge, a loja órfã, que trabalhava no Rio de Janeiro. É fruto de especulação, mas não deixa de ser sugestivo a hipótese desta loja ter recebido este nome em vista de ter sido a primeira e única loja constituída no Hemisfério Sul subordinada à Grande Loja Unida da Inglaterra naquela época. Parece que a Grande Loja Unida da Inglaterra teve pouco interesse na prosperidade desta loja, já que depois de uma curta jornada de apenas 5 anos de vida, a Orphan Lodge deixou de existir. Uma coisa é certa, os maçons ingleses e brasileiros sempre tiveram as mais amistosas relações, apesar de terem opiniões diversas sobre as práticas maçônicas.
Uma grande confusão aconteceu quando houve um cisma no Grande Oriente do Brasil, transformando-o em duas potências distintas. Um deles, o Grande Oriente dos Beneditinos, durante sua existência de 20 anos, criou 3 lojas para trabalhar no rito de York americano, talvez para se aproximar das grandes lojas estaduais americanas. Estas lojas eram a Vesper no Rio de Janeiro, Washington em Santa Bárbara do Oeste e a loja Lessing em Santa Cruz do Sul. Quando em 1883 o Grande Oriente dos Beneditinos voltou a unir-se com o Grande Oriente do Lavradio, trouxe consigo as 3 lojas criadas nesse novo rito. Curiosamente, por causa da fundação dessas lojas, resultou o nome Rito de York dentro do GOB, que depois seria utilizado para denominar todas as lojas de língua inglesa que foram sendo formadas no Brasil, ignorando completamente que os sistemas americano e inglês eram diferentes em sua ritualística, situação que o GOB até hoje insiste em não corrigir, vai saber por quê. Apesar desse erro crasso do Grande Oriente do Brasil, o relacionamento entre maçons ingleses e brasileiros era bem estreito e não foi ao acaso que se criou o ambiente para a fundação da primeira loja de maçons ingleses no seio do GOB, a Loja Eureka, em 1891. E assim nasceu a primeira loja de maçons ingleses dentro do Grande Oriente do Brasil, trabalhando em língua inglesa, desempenhando a prática ritualística utilizada na Inglaterra, lá chamado de craft. Não sabemos, entretanto, se o ritual inicial tenha sido o emulação, pois nessa época tanto o stability quanto o emulation eram os 2 rituais de maior aceitação da época, por virem das 2 lojas de instrução que lhe dão o nome e que são reconhecidas como as fiéis guardiões do ritual apresentado pela Loja da Reconciliação. E esse foi o início da história da emulação no Brasil. E já no final dos anos 1900, já existiam 6 lojas de língua inglesa trabalhando sob a jurisdição do Grande Oriente do Brasil. Em 1912, houve o tratado entre o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja Unida da Inglaterra. E assim foi formado o que o GOB chamou de Grande Capítulo do Rito de York, mas que em inglês pode ser lido Grand Council of Craft Masonry in Brasil, ou, em livre tradução, Grande Conselho do Ofício Maçônico no Brasil. Em 1935, foi formalizado entre o GOB e a Grande Loja Unida da Inglaterra um segundo tratado, quando foi criado a Grande Loja Distrital da América do Sul, Divisão Norte, sendo esta outra história a ser contada em outro vídeo. E por hoje é isso aí. Se gostou, favorita e compartilhe o vídeo.